contemplará. Um dia nós veremos Cristo em sua beleza eterna, revelada neste mundo. Este mundo também contemplará a perfeição de Cristo, seja em santidade na salvação, seja na sua santidade diante da sua ira. Mas o domingo, irmãos, é a antecipação, ainda que pequena, dessa glória em nossas vidas, para a glória de Deus. Amém? Livro de Esdras, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Continuaremos, irmãos, observando o que nós temos aprendido através desse livro, a volta do povo do cativeiro, e como nós temos tido princípios a respeito do próprio Deus. E veremos nessa manhã, mais uma vez, o que nós podemos aprender a respeito de Deus, a respeito também da nossa relação com o nosso Senhor. Esdras, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Leiamos, irmãos, verso 3. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Senhor Deus, nos ajuda nesta manhã, Senhor. Nós carecemos da Tua palavra, carecemos, Senhor amado, de ver mais Cristo em nossas vidas. Que, Senhor amado, o Teu Santo Espírito nos molde conforme o Teu querer, Senhor. Em nós, Senhor amado, opera tanto o Teu querer quanto o Teu também realizar, Senhor. Então, Senhor amado, realiza grandes feitos em nossas vidas nesta manhã, Senhor. E que tudo isso redunde para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Cristo, no poder do Espírito. Amém. Irmãos, desde a nossa primeira observação do capítulo 1 de Esdras, nós temos sido guiados por uma pergunta que nós observamos falar sobre o que era dito sobre Deus nesse capítulo 1. Essa pergunta já tem nos guiado a partir de 2 sermões e também nos guiará hoje. Nos 2 primeiros sermões nós observamos que, a respeito de Deus, nós aprendemos que o Senhor governava e governa os corações para fazer cumprir a sua palavra e também a sua promessa. Nós observamos que, a respeito de Deus, Ele vivifica o seu povo, trata o coração do seu povo para que o seu povo se volte para Ele. No último sermão, nós aprendemos também que, sobre Deus, esse texto nos revela que Deus é um Deus zeloso pela sua palavra. Ele vigia para que ela se cumpra. Essa mesma pergunta, irmãos, também nos guiará nessa manhã, e acredito que nós tenhamos chegado ao centro do capítulo 1 exatamente neste dia. Quando nós observamos o capítulo 1, irmãos, nós, como já consideramos, nós rapidamente olhamos para Ciro, olhamos para o povo, mas o capítulo fala sobre Deus, e tão somente sobre Deus, e as suas ramificações a partir disso aí, envolvendo o seu povo. Quando nós observamos, por exemplo, irmãos, o verso 2, Ciro, o rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu, lhe concedeu reinos e terra e o encarregou de lhe edificar uma casa. No verso 3, vai dizer exatamente que o Senhor está despertando o povo para que edifique a casa do Senhor. No verso 4, Ciro vai dizer que o povo deveria dar dádivas voluntárias para a casa de Deus. No verso 5, o Senhor tem despertado o povo para subirem a edificar a casa do Senhor. No verso 7, são levantados e elaborados utensílios da casa do Senhor. Então, quando nós observamos esse texto, nós percebemos pelo menos 5 referências à casa de Deus, ao templo, ao santuário e ao culto estabelecido no meio daquele povo.
Como nós já falamos outrora, esse povo passou 70 anos no cativeiro. Então, certamente pessoas que saíram de Israel, que viram a magnitude do templo, morreram e não viram mais esse templo. Pessoas nasceram no caminho para a Babilônia, outras pessoas nasceram em Babilônia e jamais contemplaram a grandeza de Deus se revelar no meio do seu templo. Os sacrifícios da expiação, não viram Deus descer sobre o Santo dos Santos, não observaram a dinâmica retratada desde Levítico para que o sacerdote pudesse realizar a expiação do povo. Quando nós observamos isso, nós percebemos a partir de então que o tema central é a casa do Senhor nesse capítulo. E é muito curioso nós observarmos que o cativeiro também decorre exatamente da falta de culto e idolatria contra o Senhor. Nós observamos que tanto o início quanto o fim do povo se estabeleceu como tema central o culto a Deus, o templo. Vejamos, por exemplo, irmãos, Jeremias, capítulo de número 2. Nós já temos feito algumas referências a Jeremias, porque ele tem nos dado um contexto maior das profecias a respeito da destruição, como também da restauração desse povo. Vejamos Jeremias, capítulo número 2. Jeremias 2, verso número 7. Vejamos aqui as acusações que o próprio Deus faz ao povo de Israel. Verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesses o seu fruto e o seu bem. Mas, depois de teres entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Então, nós começamos a perceber que Deus começa a tratar com o povo, já no capítulo 2 de Jeremias, trazendo a condenação do povo, mas ele começa trazendo o porquê desse cativeiro, dessa destruição. E o início que nós percebemos é exatamente na relação do povo com o culto. A primeira questão que nós vemos é a administração daqueles que cuidavam do culto, como sacerdotes, intérpretes da lei, profetas e também aqueles que se envolviam na dinâmica do culto. Logo em seguida, o Senhor também não trata como inocente o povo também que acabou se relacionando e gostando dessa dinâmica das pessoas que administravam. Havia, irmãos, então, uma corrupção total do culto, tanto por aqueles que administravam, quanto aqueles também que participavam de maneira passiva, contemplando esse culto ser realizado. Então, o culto era guiado e o povo também era guiado para um relacionamento errado com Deus. Vejamos no verso número 11, irmãos, ainda continua as acusações de próprio Deus. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que fossem falsos, todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Observemos, irmãos, que Deus liberta o povo, Deus dá uma terra a esse povo fértil, Deus olha para esse povo e diz: olhem para as nações vizinhas, todos eles servem a um Deus falso, mas nenhum deles abandona o seu Deus falso. Vocês têm um Deus e a glória de vocês sou eu, mas ainda assim vocês decidem abandonar esse Deus. E é muito interessante que Deus trata a glória do povo como a sua própria glória. Nós observamos a partir disso, irmãos, que a glória da igreja também não está nela própria, mas no seu cabeça. Não é o corpo que tem glória, mas a glória está na cabeça, que emana, então, assim derrama para o seu corpo. Quando nós vamos observar, então, no verso 12, o Senhor chama, então, testemunhas para contemplar a abominação, as atrocidades que o povo tem cometido contra o próprio Deus. Vejamos o verso número 12 e o verso número 13. Espantai-vos distos, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor. Verso 13, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. É muito interessante que a relação do culto com Deus, ela sempre demanda atitudes também para uma outra realidade.
Você olha para o povo, você vê ele deixando de cultuar a Deus de maneira equivocada, de maneira correta, melhor dizendo, passa a adorar a Deus de maneira equivocada, mas, paralelamente, eles também começam a adorar a outros deuses, demonstrando que todas as vezes em que nós abandonarmos a Deus, ou que o nosso culto não for correto diante do Senhor, nós também estaremos cultuando alguma outra coisa ou algum outro ser. E é interessante que Deus se coloca aqui diante do povo como aquele que tem as águas, o manancial de águas. Tudo aquilo que o povo precisa para matar a sua sede, para se saciar, Deus era exatamente esse ser. Ele era uma cisterna cheia de água viva. Desde os tempos antigos, uma rocha seguia esse povo e essa rocha era Cristo, jogando água para a sua vida. Mas o que eles decidem fazer? Cisternas rotas. E o que são cisternas rotas? Cisternas rachadas, aonde a água não pode ser aglomerada, não pode ser ajuntada. Então o que ele está dizendo é o quê? Todas as vezes que vocês deixam um manancial de água viva, vocês procuram alguém ou algo que vocês vão procurar saciar a sua sede, e vocês não terão a sua sede saciada. Vocês não serão planificados se não for exatamente em mim. É o que Deus está dizendo. Não houve, irmãos, em momento algum, água que saciasse aquele povo. E nós conseguimos perceber a partir disso que Deus é deixado de lado, Deus é desprezado, o povo a partir disso, por causa do culto, é exilado, e a partir disso começa a considerar o grave pecado que cometeu e a saudade, então, que existia em seus corações. Porque eles começaram a perceber que as cisternas rotas, rachadas, não poderiam lhe saciar. Vejamos, por exemplo, irmãos, Salmos de número 137, verso 1 ao 6. Salmos 137, verso 1 ao verso 6, irmãos. Olha só como muda completamente a história do povo. Um povo que não tinha mais apreço nem respeito pelo culto, agora chora, dizendo o quê? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que me resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Somente após o cativeiro, somente após o sofrimento, Deus começa de novo a ser lembrado, e assim começa o povo a trazer à memória a grandeza que era Jerusalém, a grandeza que era Deus. E nós observamos aqui que o fato de a glória de Deus não estar mais no meio do seu povo, ou ser mais vista, é um inferno de solidão, irmãos. Todas as vezes que nós não contemplarmos a Deus, será um inferno de solidão em nossas vidas. Quem de nós, irmãos, nunca passou sofrimento tão extremos e de repente o céu se fecha e você se sente completamente abandonado e assim você sofre extenuamente? E é muito interessante observar nisso que a semelhança dos sacerdotes antigos e profetas de Israel, bem como do povo, nós começamos a perceber que nessa dinâmica também estrutural hoje que nós vivemos, no evangelicalismo, muitos líderes estão negociando a verdade. Nós vemos a solenidade, a grandeza de Deus ao culto, sendo completamente substituída por interesses completamente voltados ao consumismo de pessoas que estão aqui no nosso meio. Essa semana eu tive 2 desprazeres em ver algumas coisas na internet. O Instagram, ele bombardeia a gente de algumas coisas. Não sei se você chama pastor, um rapaz desse, mas alguém estava pregando sobre o homem que tomou a sua cama e andou, e de repente ele coloca em cima do púlpito uma cama para pregar em cima, tentando ali trazer um certo teatro, para que os povos assim pudessem entender melhor.
O outro vídeo que eu vi era um pastor entrando na igreja numa moto, e ele começa a acelerar a moto, a cortar giro, e ele começa a usar a dinâmica da linguagem da pessoa que usa trânsito para dentro da igreja, né? Velocidade e propósito. Eu até escrevi aqui que eu achei um negócio tão bizarro. Acelerando, turbinando os motores, fazendo paddock pit stop profético. Eu nem sabia o que era paddock, que é o box aonde o carro chega e para. Trazendo a linguagem, observando ali que o pessoal poderia se valer desses traços mundanos ou seculares para que assim pudesse entender a palavra de Deus. Nós observamos então, irmãos, que na verdade o culto a Deus precisa ser motivado pelas Escrituras. O culto a Deus precisa usar a linguagem que o próprio Deus usa. A linguagem que nós utilizamos, a palavra que nós utilizamos e devemos utilizar, deve ser guiada pela própria Escrituras. Mas essas coisas bizarras, atrocidades que a gente vê, não é uma coisa que é tão assustadora no sentido de que nos perseguem. Porque nós olhamos, percebemos e evitamos essas coisas. Mas o pior, no que tange ao culto a Deus, são aquelas coisas que estão, na verdade, internas ao nosso coração. São aquelas coisas que são, de fato, sorrateiras. Aquelas coisas que nós não percebemos. Irmãos, como particularmente está o nosso culto? O louvor, de fato, sai do nosso coração. A santidade, de fato, encontrada em nossos lábios. Os nossos ouvidos, irmãos, de fato, estão prontos a ouvir a palavra de Deus. A glória de Deus, de verdade, irmãos, é tudo que nós almejamos. Eu vi uma pesquisa recente, no público de uma igreja de 100 membros mais ou menos. A pesquisa foi feita, cerca apenas de 20 pessoas, num público de 100, conseguiu reter o que era importante da pregação. Eu acho muito interessante, essa semana eu estava ouvindo o José Mabessa tem alguns sermões do Charles Spurgeon gravado, e eu achei muito interessante ele pregando e falando sobre a questão das balanças fraudulentas, falando sobre a questão de você usar falsidades, aquela coisa toda. E alguém pergunta para uma senhora que sai desse culto e diz: o que você aprendeu hoje da pregação? Rapaz, eu não lembro de muita coisa, eu só lembro que eu cheguei em casa e quebrei todas as minhas balanças fraudulentas. Eu era comerciante, fraudava na balança, agora eu não fraudo mais. Mas é interessante perceber como a palavra ela penetra no coração do indivíduo, que automaticamente, ao chegar em casa, essa palavra toma vida e vai mudando o nosso coração. O culto a Deus, ele envolve essa questão do encarnar das Escrituras na nossa vida. Então, quando nós olhamos para isso no povo, nós começamos a perceber como o povo não adorava a Deus, eles encarnaram também a idolatria e os ídolos falsos. Quando o povo também começou a adorar de maneira correta, essa encarnação das Escrituras, da palavra, do culto, da grandeza, da solenidade de Deus, também se tornou parte da sua vida, da sua adoração, dos seus olhos, da sua boca, do seu caminhar, do seu coração, do seu falar, do seu agir. Tudo isso é positivamente contaminado pela graça de Deus. Para subir e edificar a casa do Senhor foi para que o povo foi chamado. O povo estava em um caos político, financeiro, espiritual, estrutural. O tempo da restauração chegou para aquele povo. Então, por onde começar a restauração? Há tantas coisas para se construir, há tantas coisas para se refazer, há tantas coisas para se acertar. Vamos criar um banco, vamos criar um governo político, vamos criar talvez aqui nossas casas, vamos pensar em construir primeiro as muralhas de Jerusalém. Não. Tudo deve começar pelo culto. Tudo deve começar pelo culto. O templo é a primeira coisa que precisou ser restaurada. Neemias mais à frente constrói as muralhas, mas o culto era o que era mais urgente. Toda a reconstrução da nação passa pelo pontapé inicial da casa do Senhor, irmãos. A restauração do povo está literalmente atrelada à espiritualidade. Quando Deus, irmãos, quer abençoar um povo, ou quando Deus quer abençoar uma pessoa, irmãos, Ele concede a esse povo, Ele concede a essa pessoa a chance de cultuá-lo. É por onde Deus começa a restauração na vida desse indivíduo. Não tem nada de mais precioso, irmãos, na vida de um povo, ou na vida de qualquer ser humano, do que cultuar a Deus. Vejamos, por exemplo, irmãos, Salmos de número 84, verso número 10.
a beleza de vivermos para o culto, a beleza de que como o culto ele molda nossas vidas, já foi muito antes já pregado aos nossos corações e registrada para a nossa alegria e para a nossa lembrança. Verso de número 10, de Salmo 84. O que o salmista diz? Pois um dia, nos teus átrios, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Salmos de número 122, verso 1. Salmos 122, verso de número 1. Esse salmo é, assim, muito conhecido por nós. O que diz as Escrituras? Alegrei-me, regozijei-me, alegrei-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. Irmãos, essa dinâmica de destruição e restauração decorrente do culto, ela ainda hoje acontece. É muito perceptível quando alguém está mal espiritualmente, um dos primeiros sinais dessa fraqueza espiritual é a falta de apetite para o culto. É muito categórico. O inverso também é verdadeiro. Quando nós estamos cheios de vida, fervendo espiritualmente, nós queremos participar de todas as orações, de todos os cultos, de toda a escola dominical, de todo evento que tiver, até para lavar a igreja com o irmão Neto a gente quer vir, porque a gente está fervendo em espiritualidade. Isso está queimando em nossos corações. Irmãos, assim como aconteceu com o povo de Israel, o culto também é central em nossas vidas. Ele pode ser o início de uma ruína para nós, como também pode ser o início de uma restauração em nossas vidas. Dependendo da maneira que nós estamos nos relacionando com Deus, dependendo da maneira como nós estamos louvando e tributando culto ao nosso Senhor, isso pode ser nossa ruína ou nossa restauração. Nós devemos ansiar pelo culto. O nosso coração, ele sempre tentará seguir o caminho contrário. E nós precisamos, irmãos, admoestá-lo constantemente. Nós, sem culto, morreremos, irmãos, e essa é uma verdade inegociável. Haverá ocasiões, irmãos, que nós não poderemos cultuar o Senhor, e isso se torna ainda mais urgente para a nossa vida, porque nós precisamos estar aqui. Eu me recordo da questão da pandemia, e quando eu olhei o povo de Israel exilado, eu lembrei muito do isolamento também da gente. Longe, sem poder cultuar, sem poder nos congratularmos, sem ter comunhão. Eu me recordo que o pastor André uma vez contou que tinha um irmão que ele amava tanto o culto, que ele via sozinho, sentado ali atrás, o pastor pregando aqui, um irmão gravando, e ele sentado ali para poder ouvir a palavra de Deus. Mas também foi uma grande verdade que as igrejas perderam muita gente. Muita gente. A pandemia talvez tenha sido o tempo certo ou errado para essas pessoas de fato abandonarem a igreja. Eu converso com alguns líderes de mocidade, outras congregações, e algumas igrejas em outras denominações, os departamentos de jovens fecharam. Não existe mais departamento de jovem porque o culto ao Senhor foi completamente esquecido e não há saudade desse tempo. Não há saudade desses momentos. Curiosamente, ao olharmos para essas pessoas, nós observamos uma degradação moral, uma degradação espiritual, pessoas longe do seu Deus e completamente perdidas porque o culto foi esquecido. A pergunta que nos surge, irmãos, por que começar a restauração pelo culto e pelo templo? Quando nós observamos a necessidade de começar a restauração do povo pelo culto, nós observaremos que a certeza, a mensagem, o princípio antecede e muito a vida de Israel. Vejamos Isaías, capítulo de número 51, verso de número 2. Isaías 51, verso de número 2. Isaías 51, verso de número 2 em diante, irmãos. O que o profeta nos diz?
olhando para aquele povo exilado, observando também que pessoas estavam falando sobre esse povo, a profecia vem e diz: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque era ele único, quando eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Verso 3, porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e som de música. Ezequiel, capítulo de número 36, verso de número 33. Ezequiel, capítulo 36, verso de número 33. Perceba que Isaías fala sobre o deserto se transformar no Éden. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graça e música. Ezequiel 36, verso 33. Nós temos uma distância profética, temos locais diferentes, mas nós temos o mesmo Deus falando ao mesmo povo. Verso 33. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Verso 35. Dir-se-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. O que é central aqui? O povo voltará a um relacionamento do Éden. Nós não estamos aqui considerando a questão da planificação da perfeição no Éden, mas o que os dois profetas, pela boca de Deus falando aqui, nos traz ao entendimento é que o retorno ao culto é retornar à gênese daquilo que foi criado o ser humano. O homem, quando foi colocado no jardim, no capítulo 2, verso 9, nós observamos todos os apetrechos, nós observamos também as simbologias que isso traz de vida para o povo. A árvore é a árvore da vida, o rio é o rio que rega todas as coisas, e ali também é dado o primeiro norte de propósito para o homem: guardar o jardim. Guardar o jardim não é tão somente ser um jardineiro, mas a ideia também é obedecer a palavra do Senhor em guardar aquele jardim e também se abster de uma árvore. Quando nós observamos em Apocalipse, capítulo 22, verso 1 e verso 2, nós vemos exatamente a mesma imagem voltando a ser proferida. O que diz o verso 1 de Apocalipse 22? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos seus povos. Que verdade nós temos aqui, irmãos? O culto estabelecido por Deus no Éden, o culto para o qual Deus está trazendo o povo do exílio para poder habitar novamente em Jerusalém, o culto que nós teremos no novo céu, na nova terra, é o propósito para o qual nós todos fomos criados. A árvore da vida, o rio que nos alimenta é Cristo Jesus. A árvore que nós comeremos, ou que os povos comerão, para a sua cura, está em Cristo Jesus. Está ali na planificação de todo o tempo, novamente voltando. Aqui nós observamos, irmãos, que o homem jamais terá alegria, regozijo ou planificação nesta terra se não for cultuando ao Senhor. O culto a Deus, irmãos, ele é estabelecido não é após a queda, mas na perfeição da humanidade o culto já existia a Deus. Se na perfeição o homem já deveria cultuar a Deus para ser limpo dos seus pecados, na verdade deveria ser limpo ali para poder aprender cada vez mais sobre o Senhor, quanto mais o homem depois da queda, já pecado, já completamente imundo, sujo, esse culto vai limpando, santificando. O que Cristo diz? Sejam santificados na verdade, a minha palavra é a verdade. Não se engane, irmãos. Quando nós não prestamos culto a Deus, nós inevitavelmente cultuaremos também a outro Deus. Nós observamos cultos singelos, sem coisas legítimas ao nosso viver.
Nós cultuamos o descanso no domingo de manhã, porque nós queremos descansar numa semana atribulada. Nós cultuamos o trabalho, porque queremos ganhar mais, para poder dar mais à nossa família. Nós cultuamos os nossos estudos, cultuamos o nosso ego, cultuamos a nossa família. Coisas legítimas, irmãos, podem se tornar ídolos desastrosos para a nossa vida espiritual. Diferentemente do culto a Deus, que produz vida, irmãos, todo culto à criatura ou a qualquer outra coisa sempre produzirá morte e destruição em nossa vida. Eu queria convidar os irmãos para a última referência dessa manhã, Romanos capítulo 1, verso de número 21, ao verso de número 26. Romanos capítulo 1, verso 21 ao verso 26. O que Paulo nos diz, irmãos? Percebam a linguagem do culto e percebam a destruição que o povo se encontra por não ter o culto correto a Deus. Verso 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus lhe deram graças. Nem lhe deram graças, perdão. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Olha só, deixaram de cultuar e eles haviam razão na sua memória ou nas suas cogitações para deixar de cultuar. Não faz sentido eu não ir para o culto hoje por causa disso. Deus entende, faz parte. Mas o que Paulo diz? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, olha só o afastar de Deus, olha só o exílio que Deus promove na vida dessas pessoas quando o culto é abandonado. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seus próprios corações, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Eu sou muito devedor ao Gregory Bill, quando ele disse que o último estágio do abandono do culto a Deus e do abraço à idolatria resultará no comprometimento dos relacionamentos e na corrupção do corpo humano. É exatamente o que nós vemos aqui. Todas as vezes em que o culto a Deus for abandonado, irmãos, nós comprometeremos o nosso relacionamento com Deus, com a igreja, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, nossos amigos, todos os nossos relacionamentos serão comprometidos. E não somente isso, irmãos, o nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, também será comprometido em alguma medida. Em alguma medida. Aqui eu não falo de adultério, aqui eu não falo de escândalos e pecados tão terríveis, mas em alguma medida nós seremos corruptíveis em alguma coisa. O culto a Deus, irmãos, nos fará constantemente sermos limpos e purificados. Abandonar o culto a Deus, irmão, fará com que, consequentemente, alguns de nós cavem cisternas rotas. Este mundo geme, irmãos, na sequidão por não adorar a Deus. Nós também morreremos na sequidão se não cultuarmos corretamente o Senhor. E para a pergunta que nós lançamos no início, o que é dito sobre Deus nesse capítulo, irmãos? A resposta que nós temos é: o Senhor se deleita em ser cultuado e em revelar-se ao seu povo. Deus é a fonte de alegria de todo o coração. Venham e bebam todos até se fartarem. O abandono do culto a esse Deus trará exílio e desespero até a alma mais otimista. Se há corações desolados nesta manhã, se há uma alma em deserto, toda a sua restauração começa aqui e agora, no momento deste culto, por meio da boca de Deus que te santifica em toda a verdade. O propósito da sua alma pode ser encontrado hoje em Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, há tanta coisa a melhorar em nós, Senhor. Santifica a nossa boca, Senhor, nosso coração, os nossos lábios, nossos olhos, ó Deus.
Traz prontidão aos nossos ouvidos para te ouvir mais, Senhor. Meu Deus, nós clamamos por socorro nesta manhã em nossas vidas, Senhor. Restaura o nosso culto, se tiver quebrado. Nos alimenta ainda mais, Senhor amado. Nos faz mais parecido com Cristo Jesus, Senhor. Não nos permita jamais sermos exilados da Tua presença, ó Deus. Nos mantenha aqui firmes, constantes, sempre te cultuando em espírito e em verdade, Senhor. Vem a hora e a hora é esta, Senhor amado. Tu nos disseste que Tu procurarias, Senhor amado, os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nos faz assim tomar essa consciência, Senhor amado, e sermos guiados pela Tua palavra. Assim rogamos, em nome de Cristo, no poder do Espírito. Amém.